Fala, família Smash, tudo beleza? Superman Legacy, já há uma semana nos cinemas praticamente. Será que agora vai? A DC acertou? Ou é mais um tropeço da DC? Bora bater uma prosa nerd aqui depois da vinheta, bora lá? Bora conversar a respeito de Superman Legacy nessa semana. Uma semana já de Superman nos cinemas. Bora bater a nossa prosa depois da vinheta, bora lá? Okay, let's go. Fala, família Smash, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela generosidade da presença de vocês aqui em mais um vídeo. Eu me chamo Júnior, sejam muito bem-vindos, galera. O papo hoje é Superman Legacy, o papo hoje é DC Comics. E sim, galera, Superman Legacy finalmente chegou aos cinemas e marca o início do novo DCU, né, pelas mãos do James Gunn, o início em live action. Lembrando que, de fato, o início se deu com Comando das Criaturas, a animação. Mas será que o filme fez jus à expectativa, turma? Ou será que foi mais uma tentativa da DC? E aqui a gente vai destrinchar tudo, tá? Absolutamente tudo. É o Superman do David Corenswet, o estilo do James Gunn, referências, o que esperar do futuro da DC nos cinemas, tá? Então, galera, aqui para dar um pontapé inicial na nossa prosa nerd, eu devo citar aqui, nessa semana de Superman Legacy nos cinemas, o filme vai muito bem, obrigado, tá? Rotten Tomatoes, ele tá ali com 83% de aprovação, até o momento que eu havia olhado. No IMDb, ele tá com uma nota de 7,6, que é uma boa nota, então tanto crítica quanto público tem aceitado bem o filme, né? E também foi muito bem aceito por esse que vos fala, inclusive tem vídeo aqui no canal, tá? Dando a minha opinião, assim que eu saí do cinema, eu já quis fazer no carro mesmo, para não perder a emoção que eu estava sentindo diante do filme que eu assisti, tá? E galera, sobre o Superman do Corenswet, né, especificamente, quantas comparações não ocorreram com o Henry Cavill, né? Que sim, para mim o Henry Cavill, ele tem toda a fisicalidade, toda a estética para representar muito bem o Superman, só que por conta de roteiro e visão particular de diretor, talvez não tenha sido tão bem aceito por um grupo maior, né? E o Corenswet, para mim, ele encaixa como uma luva na visão do Superman do James Gunn. Bem mais próximo ali dos quadrinhos, né? Bem mais próximo das raízes. O Corenswet, para mim, apresentou um carisma. Ele consegue equilibrar bem ali a compaixão e força, né? Eu acho que mais humano que aquele impossível. E que apesar da moralidade alta do Superman, ele é um Superman meio inocentão, até meio bobalhão, né? Não sabemos se esse tom será alterado ao longo do DCU, talvez não, porque talvez tenha sido o tom que conquistou público e crítica, eu digo em função das notas, que sim, são notas boas, né? 7,6 no IMDb e 83% no Rotten Tomatoes, não é avaliação ruim. Então acredito que esse tom será mantido para as próximas produções do novo universo aí do DCU. Então o que a gente vai perceber aí no Superman do David Corenswet, aquele visual clássico, né? Superman mais leve, mais colorido, mais alegre, né, galera? Sem aquele tom dark, aquele tom sombrio que o Zack Snyder havia imaginado para o universo DC. Então eu acho, a minha visão é de que o James Gunn trouxe novamente o Superman Esperança. Não Superman Deprê. Sim, Superman Esperança. Isso na minha visão, na minha opinião.
Galera, e vimos novamente o estilo James Gunn, né? Ele não foge desse estilo. Eu confesso que eu gosto. Não sei se esse estilo será mantido para as próximas produções. Mas nós vimos isso em Esquadrão Suicida, o tom, tá? Nós vimos esse tom em Esquadrão Suicida, vimos esse tom no Pacificador, vimos esse tom, obviamente, Pacificador, uma produção para maiores de 18, então havia um gore ali que contrastava com um tom um pouco mais cômico, né? Mas nós vimos esse tom no Esquadrão Suicida, né, no reboot do Esquadrão Suicida, e agora em Superman. Eu gosto do tom. Não sei se esse tom poderá fadigar a turma ao longo do tempo. Eu gosto de como o James Gunn trabalha com diálogos. Será que esse tom será um tom cansativo? Será que a turma ficará fadigada desse formato bem característico do James Gunn? Ele sempre traz aquele roteiro, né, com humor mais sutil, né? Não é aquele humor exagerado, mas tem sempre um humor ali, sim, eu diria que um humor sutil, o que dá um tom mais alegre pro filme, para os filmes, para as suas produções, né? Mas eu, de verdade, não sei dizer se isso, ao longo das demais produções, se isso poderá fadigar o público. E detalhe, me veio agora aqui a cabeça, galera. E deixa aqui, por favor, a opinião de vocês, se vocês concordam ou discordam de mim. Esse tom combina com Batman. Nós sabemos que Batman Brave and the Bold está sendo produzido. Tem previsão de estreia para 2028. O Batman, personagem mais sombrio, comporta esses diálogos com um tom cômico, por mais sutis que sejam os diálogos, ou por mais sutil que seja o tom cômico dos diálogos, que eu quis dizer, desculpa. Será pro Batman isso combina? O quanto vai ter do dedo do James Gunn ali no Batman? Não pode fugir muito da visão dele, porque corre o risco de termos um problema. Mas será que esse formato dele se encaixa em Batman? Isso é discussão para outro vídeo, mas eu não consigo ter uma conclusão e deixo a pergunta para vocês também. Galera, sobre os personagens coadjuvantes ali no filme, eu confesso que eu adorei, tá? Todas as participações. O Senhor Incrível, eu sou um fã, então foi incrível vê-lo ali na tela. Acho que tiveram boa participação. Não ofuscaram o Superman. Acho que colaboraram muito para a, de certa forma, grandiosidade do filme. Adorei a participação do Guy Gardner. O Senhor Incrível eu já citei aqui, eu também gostei. Chover molhado. Falar isso novamente. Participação da engenheira. Já, obviamente, estamos falando da vilã. Eu acho que os personagens coadjuvantes tiveram um ótimo espaço aqui e não ofuscaram o Superman. E o legal é o quanto essa galera deixou claro que de fato vai ser aquele universo compartilhado. Claro, isso é óbvio, né? Mas fica muito claro com a presença deles já de cara do primeiro filme live action, assim, com aquele nível de participação
não apresentações sutis, de longe, medrosas, receosas, obscuras, escuras às vezes. Não, personagens coadjuvantes a chegar ali com importância violenta para o roteiro, para a história, e isso eu gostei também. E no finalzinho, a grata surpresa, pelo menos para mim, aqui, turma, pode conter spoiler, vai conter spoiler, tá? Até por isso eu esperei um certo tempo para fazer esse vídeo. Então, sobre participações importantes ali, eu adorei o aparecimento da Supergirl. achei muito legal. Também com um tom bem cômico, né? E detalhe, galera, aquela atriz sofreu muito quando foi escolhida para interpretar a Supergirl. E ali na tela, ela se encaixou muito bem, ficou muito legal. Não sei como será o filme solo, como ela estará nas próximas produções, mas aquela breve apresentação dela no final do Superman Legacy, eu percebi que a atriz tá bem no papel, hein? Ela cresceu bastante. Ela ficou aquela imagem dela lá de Game of Thrones, criança. Ela cresceu bastante. E acho que se encaixou muito bem e torço para o sucesso dela aqui no universo do DCU. E o futuro do DCU, hein, galera? O Superman Legacy foi um bom ponto de partida para este universo da DC? Foi? Eu diria que sim. Que inclusive, para mim, foi uma grande sacada do James Gunn não começar com a já cansativa história de origem de Superman, que é bem desnecessário. Ele deu uma explicação muito legal de que quando ele ia ler quadrinhos, ele, às vezes, na maioria dos casos, não conseguia pegar o início da história, então já pegava a história ali ocorrendo. E sempre foi assim comigo. Sempre foi assim comigo. Eu ia comprar o quadrinho nas bancas, ou em alguma loja, e eu não pegava o início da história. Eu já pegava a história ocorrendo. E é a sensação que nós temos aqui em Superman Legacy. Claro que nos é dado uma introdução explicando as coisas até aquele momento do início do filme. Mas a coisa já está ocorrendo, o pau já está quebrando. O Clark já está estabelecido como Superman. E eu achei isso bem legal. Portanto, acho sim que foi um ótimo pontapé inicial para DC, porque não precisarão, pelo que eu percebi, da participação do Guy Gardner, maravilhosa, do Senhor Incrível e de outros ali. Não precisa se preocupar em apresentar de forma lenta, gradual. Não, já pode chegar chegando. Já introduz. E eu cometendo um pecado aqui, galera. A Mulher Gavião, tá? Perdão. Participação da Mulher Gavião também. Em momento algum, o Gunn se preocupou em mostrá-los de uma forma sutil, gradativa. Chegou participando e destruindo tudo, quebrando tudo, e foi legal pra caramba, galera. Então, eu acho que foi um belo pontapé inicial, porque o James Gunn não tem vergonha dos quadrinhos, ele chega e adapta a coisa como é, e gostem ou não, é assim que é, e eu confesso, eu gosto pra caramba, velho, desse formato, dessa forma do James Gunn pensar e trabalhar. Então, turma, eu acho que Superman Legacy trouxe ótimas expectativas. A tirar pela nota do IMDb e avaliação no Rotten Tomatoes. Eu sei que a galera tá abraçando, tá bom? Não é um filme perfeito, não vai agradar todo mundo. Os fãs do Henry Cavill já queriam boicotar o segundo
ali, murmurinhos na internet, queriam boicotar o filme. Achou uma coisa boba. Pô, sou fã de DC e de Marvel, cara. Eu quero boas produções. Torço pelos profissionais envolvidos. Vou sempre apoiar os profissionais envolvidos. Não vou querer boicotar alguém porque eu era fã do... Mas isso fica a critério de cada um. Cada pessoa pensa de um jeito. Mas, bom, não acho tão legal. Mas tudo bem, cada um pensa de um jeito, né? As pessoas não precisam pensar como eu penso a vida, né? Então, repito, se nos basearmos ali pela nota do IMDb e pela avaliação do Rotten Tomatoes, o filme foi bem aceito e isso traz boas expectativas para o futuro da DC, do universo compartilhado da DC. Então, galera Smash 66, né, a minha conclusão é de que o Superman Legacy não é perfeito, mas é um recomeço corajoso e com identidade própria. Pode não agradar 100% dos fãs antigos, mas tem tudo para conquistar uma nova geração. E sim, eu achei uma decisão corajosa do James Gunn de abordar, repito, o formato, o estilo James Gunn, e que deu certo, ainda bem que deu certo. Sem história de origem, com humor sutil, bastante uso da trilha sonora, acho que agregou bastante ao filme. O James Gunn sabe trabalhar com isso, hein, galera? Pô. Desde lá de Guardiões da Galáxia, ele trabalha bem com isso. Então, foi uma decisão corajosa do James Gunn, porque foi na contramão do que nós já tínhamos visto. E a aceitação foi ok, foi boa, está sendo ok, está sendo boa. E eu espero muito que o Colin Sweat conquiste uma geração aí de fãs com sua interpretação do Superman. E vocês, galera, o que vocês acham? O Superman do Colin Sweat convenceu? Vocês ainda estão apegados ao Superman do Cavill, a visão do Zack Snyder? Deixa aqui nos comentários, deem a opinião de vocês. Vamos bater a nossa prosa nerd aqui da turma. E agradecer a presença de vocês até esse momento do vídeo. Obrigado pela generosidade do like, da inscrição no canal. Vou pedir novamente para que o canal cresça um pouco mais. É muito pequenininho, mas com a generosidade de vocês ele pode crescer um pouco mais. Então, por favor, se quiserem, fiquem à vontade para se inscreverem no canal, para deixarem o like. Eu fico muito feliz e fico muito grato. Desde já, galera, muitíssimo obrigado e até o próximo vídeo aqui no canal Smash 66. Valeu, abraço.